Gênesis 46, versículo 1. E Israel iniciou sua jornada com tudo que ele tinha, e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E Deus falou a Israel em visões noturnas e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Aqui estou. E ele disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas em descer ao Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e eu também certamente te trarei de lá novamente. E José colocará a sua mão sobre os teus olhos. Esse versículo quer dizer que Jacó, mencionando aqui por seu nome pactual, Israel, ouviu Deus lhe falando em visões. A primeira visão concedida a um patriarca desde os dias de Abraão, chamando por 2 vezes o nome do idoso patriarca, uma prática na Bíblia reservada para momentos revelatórios especiais. Deus, o Deus do pai de Jacó, fez 4 observações importantes para Jacó. Primeiro, ele ordenou que Jacó não tivesse medo de descer ao Egito, porque ele desceria com ele. Segundo, Deus confirmou a promessa de antigas gerações de fazer da linhagem familiar de Abraão, representada por Jacó, uma grande nação. Mesmo no Egito, terceiro, ele prometeu trazer de lá novamente, de descendentes de Israel. Finalmente, Deus prometeu que as mãos de Jacó, o filho amado de Jacó, fecharia os olhos do patriarca, ou seja, José estaria presente na morte de Jacó. Versículo 5. E Jacó levantou-se de Berseba, e seus filhos de Israel carregaram Jacó, seu pai, e seus pequenos e as mulheres nas carroças que Faraó havia enviado para levar. E eles tomaram seu gado e seus bens, que haviam obtido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua semente com ele. Seus filhos e os filhos de seus filhos, com ele suas filhas e as filhas de seus filhos, e todas a sua semente ele trouxe consigo para o Egito. Esse versículo quer dizer que, encorajado pelas palavras de Deus, Israel deixou Berseba em uma das carroças que Faraó havia enviado para a viagem de mais de 320 quilômetros. Versículo 8. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos, Ruben, o primogênito de Jacó. E os filhos de Ruben, Enoque e Palu, e Remzon e Carme. E os filhos de Simeão, Gemuel e Jamim. E Oade, e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade e Jaquim, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate, Meari. E os filhos de Judá, Onã, Selá e Pérez, e Zera. Mas e Onã morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Hezron e Ramu. E os filhos de Issacar, Tola e Pulva, Jó e Sirlon. E os filhos de Zebulon, Sered e Elon e Jalalel. Estes são os filhos de Lia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, com Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Ragi, Suni, Isbom, Eri, Arode, Areli. E os filhos de Aser, Ima, e Isvá, Isvi, e Berias, e Será, irmãs deles. E os filhos de Berias, Eber e Malaquiel. E são os filhos de Zilpa, o qual Labão deu a sua filha Lia, e ela deu estes a Jacó, 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. E nasceram José na terra do Egito, Manassés e Efraim. E lhe deu a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim foram Belá e Bequer, e Asbel e Gerá, e Naamã, e Ei, e Ros,
e Mupim, e Rupim, e Arpe. Estes são os filhos de Raquel. Nasceram a Jacó, ao todo foram 14 almas. E os filhos de Dan, Ruzim. E os filhos de Naphtali, Jazel e Juni, e Gesser e Silém. Estes são os filhos de Bia, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e ela deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres de filhos de Jacó, todas as almas foram 66. E os filhos de Jacó, que lhe nasceram no Egito, foram 2 almas. Todas as almas da sua casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. E ele enviou Judá adiante de até José para direcionar sua face para Gosém, e eles vieram à terra de Gosém. Esses versículos querem dizer que, sem contar Jacó ou suas 4 mulheres, a lista daqueles que vieram com Jacó ao Egito contém os nomes de 71 pessoas descendentes de Jacó. Uma vez que a lista contém 71 descendentes, o significado dos números 66, 70 são debatidos. O total de 66 pode estar baseado no fato de Diná, a filha de Jacó, não ter sido incluída. Er e Onã morreram antes de poderem ir para o Egito, e Manassés e Efraim nasceram na terra do Egito. Talvez Diná não tenha sido contada por não ter gerado filhos. Atos 7,14. Refletindo, a Septuaginta declara que 75 pessoas foram ao Egito. Este número inclui mais outros 5 descendentes de José, 3 netos e 2 bisnetos. Versículo 28. E ele enviou Judá adiante até José, para direcionar sua face para Gosém. E eles vieram à terra de Gosém. E José preparou sua carruagem e subiu para encontrar Israel, seu pai, em Gosém. E se apresentou a ele, se lançou ao seu pescoço e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. Israel disse a José: agora deixe-me morrer, pois eu vi a tua face, porque tu estás vivo ainda. Esses versículos querem dizer que enquanto o grupo seguia seu caminho para Gosém, Jacó enviou seu filho Judá à frente para fazer preparativos para o tão esperado encontro entre o líder do clã e o seu filho mais amado. Deixando os seus deveres na corte real, José viajou de carruagem a Gósen para encontrar Israel, seu pai. O encontro trouxe satisfação para os dois no momento em que José finalmente lançou seus braços em volta de seu pai, abraçou e chorou ao seu pescoço por um bom tempo. Da sua parte, Israel satisfez-se por José ainda estar vivo, apagando-se assim 20 anos de tristeza. Jacó estava agora contente por poder morrer em paz, embora ele ainda vivesse mais 17 anos no Egito. Versículo 31. E José disse a seus irmãos: e à casa de seu pai eu subirei e anunciarei a Faraó, para dizer-lhe: meus irmãos e a casa do meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os homens são pastores, pois seu trabalho tem sido apacentar gado. E eles lhe trouxeram seus gados e seus rebanhos, e tudo o que eles têm. E acontecerá que quando o Faraó vos chamar e lhes disser qual é a vossa ocupação, vós direis: o negócio dos teus servos tem sido com gado desde a nossa juventude até agora, tanto a nossa como também os nossos pais, que possais habitar nossa terra, na terra de Gosém, pois todo pastor é uma abominação para os egípcios. Esses versículos finais querem dizer que José agora voltou a atenção para os seus irmãos e o restante da casa de seu pai, antecipando tensões causadas por diferenças culturais entre os egípcios e os hebreus. José informou que seus parentes também de um plano que lhes garantia o direito de habitar a terra de Gósen. Primeiro, ele próprio informaria ao faraó que a casa de seu pai tinha chegado, que os membros da sua casa eram pastores.
uma ocupação considerada abominação para os egípcios. Em seguida, José acertaria para que o faraó se encontrasse com sua família. Se faraó perguntasse acerca de sua ocupação, eles deveriam informá-los de que eles e seus pais eram homens de rebanho. Recebendo esta confirmação, Faraó então emitiria uma concessão de terra para o clã de Jacó, permitindo-lhes residir na parte oriental do delta do Nilo.